Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, hoje dia aí de copinha, o Vasco da Gama aí disputa a segunda fase e o jogo é daqui a pouquinho. A gente vai falar muito aí sobre as nossas categorias de base, sobre tudo aí a nossa expectativa para o jogo de daqui a pouco. Vamos falar aí também sobre o profissional, o Vasco da Gama que viaja hoje para os Estados Unidos. E a situação de reforços, hein? Novos nomes surgindo aí, torcida do Vasco aí, querendo saber quem é aquele camisa 10. Ontem o Jorge Nicola trouxe possibilidades aí, reviravolta na situação do Terãs. A gente vai falar muito aqui sobre essa situação, além daquela situação do Zé Colmeia, né? Todo mundo está querendo saber quem é. Eu peço a você que não é inscrito para poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. A partir de agora, sem maquiagem, sem sacanagem, com todo respeito, a gente traz aí o noticiário esportivo do Vasco da Gama. Vamos começar a falar aqui sobre a Taça São Paulo de Júnior. Daqui a pouquinho, diretamente lá da cidade de Osasco, com transmissão do Sport TV, o Vasco vai a campo, 12h45, 45, um horário pouco usual aí, que a gente não tem costume de ver futebol. O Vasco vai a campo para poder enfrentar o Ibrachina, o Vasco da Gama, que é muito favorito aí para essa partida. A gente espera aí que efetivamente os garotos aí da base do Vasco façam um bom jogo aí para que a gente possa prosseguir a próxima fase. Bem, meus amigos, situação aí envolvendo o time profissional. Vasco treinou na parte da manhã e viaja hoje para os Estados Unidos. A gente está aguardando aí oficialmente o Vasco da Gama soltar aí os relacionados para esta viagem. O Vasco que terá 2 compromissos aí efetivamente contra o River Plate no dia 17 e contra o Inter Miami no dia 21. E é o seguinte, ontem a gente teve aí a apresentação aí de 2 jogadores, o Ivan chegando aqui no Cruz Maltino e o Jair também. 2 reforços de peso aí que vai colocar o Vasco da Gama em outro nível. A gente tem novidades aí envolvendo a situação aí do Manuel Capaccio, certo? O Vasco da Gama está tentando chegar num acordo aí, as bases salariais já foram acertadas, o tempo de contrato, mas é o seguinte, o Vasco aí tenta, junto ao clube lá do Manuel Capaccio, o Tucumã da Argentina, fazer um parcelamento aí em 6 vezes pela importância de 2.300.000 para poder trazer o atleta. Só que faltava, né, o Vasco perder aí o Manuel Capaccio aí por conta de negociação parcelada. No entanto, aí a situação deverá acontecer sem maiores problemas, tá? Muitas pessoas também perguntando sobre a situação do Orelhano. Todo dia uma novidade diferente, né? Alguns problemas aí com relação à situação envolvendo a parte contratual do atleta, algumas cláusulas aí, inclusive muitos falando do dólar lá na Argentina, que deu uma baixa incrível aí, que poderia fazer com que o negócio melasse, mas o jogador aí vai ser relacionado para poder viajar aí
para os Estados Unidos. Inclusive, hoje de manhã foi liberado do treinamento para poder cuidar aí da parte documental para poder fazer a viagem. O Vasco segue firme e forte tentando aí a contratação de Lucas Veríssimo. Cada dia mais perto aí essa situação de acontecer. O Benfica colocou aí o jogador na lista de empréstimo, aí, um jogador de nível de seleção brasileira, e a gente aguarda o desfecho aí dessa negociação, assim como o posicionamento aí do Vasco da Gama com relação ao zagueiro Juan Jesus lá do Nápoles, certo? Bom, situação aqui envolvendo Santiago Reis. Todo mundo falando aí, boa parte aí da imprensa. A imprensa, quando não se simpatiza aí com um determinado jogador, é um problema. A situação aí do argentino, que também joga lá no Huracan, é o seguinte, cara. O jogador negocia com o Vasco da Gama aí há alguns dias. O pessoal está falando aí que não deverá chegar mais volante, uma vez que o Jair simplesmente aí já assinou com o Vasco e o Figueiredo está jogando lá de segundo volante. Mas eu vou afirmar aqui categoricamente, o Vasco vai trazer mais um volante. Santiago Reis negocia com o Vasco e ontem, inclusive, aí, a Ponte Preta negou aí o empréstimo do Léo Naldi por $500 mil aí, certo? Bom, situação aí de meia, que é a posição mais badalada hoje. Ontem foi descartada qualquer possibilidade aí efetiva de contratação de Juan Quinteiro, certo? O jogador está indo aí jogar no Júlio Barranquilla, lá da Colômbia. O Vasco segue firme e forte aí, monitorando a situação do jogador Natan. Natan, que está se apresentando hoje ao Atlético Mineiro, não vai ficar no Atlético Mineiro. O Vasco tem muito interesse no atleta, inclusive o Edmundo falou sobre isso lá no canal dele, né? Situação aí envolvendo Matheus Pereira, que foi um jogador aí que foi especulado ontem no Vasco da Gama. A gente tem uma novidade aí, o jogador lá do Al Hilal passa aí por momentos aí adversos na carreira, porque o Al Hilal, quem diria, tá com salário atrasado aí, e ele ingressou com uma representação junto à FIFA para poder se desligar aí do clube dele, certo? Um excelente jogador. O Vasco ainda tenta a contratação de Emanuel Reynoso. Enquanto isso, a gente espera aí, aguarda aí para ver quem será esse camisa 10. Vários nomes aí sendo especulados do Vasco da Gama, como situação aí do Isco, como já foi aí o Rames Rodrigues. Então a gente aguarda toda essa situação aí para poder acontecer. E para fechar aqui, ontem surgiu uma informação lá do jornalista Jorge Nicola que o Vasco teria retomado aí as negociações com o jogador Terãs, né? Vamos aguardar um posicionamento aí oficial da diretoria do Vasco sobre essa situação. O Atlético Paranaense aí simplesmente aí tá naquela, né? Valorizando o jogador, que por sinal é muito, muito bom. E só para finalizar aqui a situação do Lucas Moura, certo? O jogador está voltando aí ao Brasil e foi especulado aí no Vasco da Gama há alguns dias atrás. Bom, meus amigos, eu agradeço aí pela atenção de cada um de vocês. Vasco neles, e a verdade, ela sempre prevalecerá. Valeu!